Gilmar, contador, formado em 1984 e em bacharel em Ciências Contábeis e em 2010 em Direito. Eu sou sócio proprietário da JAT Soluções Empresariais, JAT Auditoria e Consultoria especializada em condomínios e um dos fundadores do CTC, Centro de Treinamentos para Condomínios, que tem o objetivo de aperfeiçoamento técnico para o segmento de condomínios e associações residenciais. O tema da nossa palestra hoje é análise de passos de prestações de contas, 7 passos básicos. Por que 7 passos básicos? Porque eu acho que a grande dificuldade de quem vai analisar é saber por onde começar e por onde terminar. Às vezes pega uma pasta e não tem um norte, não tem uma direção. Então, meu objetivo é dar essa direção, ok? Certamente eu vou falar aqui, o assunto é muito extenso, eu vou falar aqui dos pontos básicos e necessários. Mais conhecimento tem que ser, inclusive de aspectos legais, tem que ser um assunto mais profundo, tá bem? Bom, quem se propõe a analisar uma prestação de contas, seja um morador, seja um conselheiro, seja um síndico, não precisa ser um técnico, não precisa ser um contador, não precisa ser um advogado, não precisa ser um especialista fiscal, mas como pode ele avaliar, analisar sem nenhum conhecimento? Porque as contas não pode sobrar sombra de dúvidas, tem que ter confiáveis, as contas têm que ser confiáveis, né? Não pode haver situações duvidosas. A prestação de contas é a chave para identificar a saúde financeira do condomínio. Então, uma análise bem feita, com um pouco de conhecimento, sempre é bem-vinda. Então, a nossa palestra surgiu com as seguintes perguntas: por onde começar a análise? Por onde terminar a análise? O que devo analisar? O que devo se atentar na análise? Então, eu vou tentar ajudar a responder essas perguntas hoje, ok? Primeiramente, organização. A organização é um passo essencial, é um processo essencial. Não tem como analisar uma prestação de contas se ela for desorganizada. Se torna um processo difícil, penoso, caro e sujeito a erros. Ele pode inclusive induzir a erros uma pasta desorganizada. Então, o primeiro passo, pasta organizada. A pasta não precisa ser bonita. É lógico que ser bonito é legal, bonito, a apresentação é muito bom. Só que de nada adianta uma pasta bonita, desorganizada, ou não contemos relatórios que nos ajude a analisar. Então, pasta tem que ser devidamente encadenada, numerar as páginas, conter documentos legíveis e relatórios claros e objetivos. Esse é o princípio básico. Depois vem a beleza. Eu já vi pastas muito bonitas, com aqueles grampinhos que se arranca relatório, inclui relatório, tira relatório. Isso é confiável? Do meu ponto de vista, não. Ela é só bonita, ela não é confiável, porque os relatórios podem ser tirados, trocados, inclusive perdidos. Por isso que eu disse que ele pode induzir a erro. A pasta pode ser organizada por ordem de data ou por ordem de conta. Eu prefiro por ordem de data, ordem cronológica. Eu acho que a sequência dos fatos são a melhor forma para quem vai analisar. Vamos lá. Então eu montei, baseado na nossa experiência em auditoria e trabalhar com condomínios, eu montei os 7 passos básicos de conhecimento para avaliar o processo de prestação de contas. Vamos lá então. Passo número 1. Análise dos balancetes e dos resultados. Acredite, o início de uma atividade de análise de prestação de contas são os números. Na análise detalhada dos números, ele vai dizer muita coisa. Inclusive, ele vai dar o norte, a direção que eu devo tomar para analisar as pastas de prestação de contas. Números estranhos merecem mais atenção e pode significar a direção e o foco da análise. O que são números estranhos? O condomínio gasta com um determinado assunto, como os portfólios de manutenção, que é um assunto recorrente básico. Ele gasta 10 mil, de repente vai para 20, aí cai para 10, ou
ou começa a aumentar muito. Essas variações, ela pode ser justificadas. Um determinado mês gastou mais em virtude de um problema que teve, de uma necessidade, mas eles precisam ser avaliados por que foi gasto dessa forma. Agora, números estranhos recorrentes, principalmente, precisam ser analisados. Por exemplo, tem uma despesa estranha lá que é com hotel. A princípio, né, aqui com hotel, que o condomínio vai gastar com hotel, a princípio é uma despesa estranha, a título de exemplo. Mas depois a gente pode analisar e ver que precisou fazer um determinado serviço para o condomínio, ou síndico, ou alguém, e precisou ficar no hotel. Bom, aí deixou de ser estranho, mas tem uma justificativa. O que devemos checar nos relatórios, nos balancetes? Os resultados mensais estão negativos ou déficits. Então, em condomínio e associações, a gente não fala em prejuízo, falando em déficits ou superávites, que equivalem ao prejuízo ou lucro. Então, se os resultados mensais estão negativos, está dando déficit, por que está acontecendo isso? O déficit pode significar, entre outras causas, gastos excessivos, valores arrecadados insuficientes para cobrir despesas, inadimplência alta. Então, ele já pode significar aí, tem que descobrir por que está dando déficit. E também o déficit ele pode ser uma coisa pontual. Esse mês deu déficit. Bom, tá bom. O mês que vem deu déficit. Ainda tá bom, mas não pode, a coisa não pode ser persistente. O déficit pode ter uma justificativa de um gasto necessário que não estava previsto, que teve que usar uma reserva. Então, a princípio, ele pode significar, mas tem que ser avaliado. Os valores a receber da adimplência estão altos, por quê? Estão sendo feitas algumas atitudes para diminuir esse valor? Está dentro dos parâmetros justificáveis? Bom, quais são os parâmetros justificáveis? A princípio, não vai de condomínio para cada um, 8%, 10% é justificável? Bom, aí tem que ser cada caso um caso. Tem que ser quais são os valores que são históricos que são justificados. Se está aumentando muito, por quê? Né? Está sendo feito algum processo para evitar isso ou cobrar? Tem que saber quem são esses devedores, né? Existe a margem para isso? Então, analisar. Os valores a pagar passivo estão altos? O que é o passivo? Passivo é tudo que o condomínio tem que pagar. Por exemplo, CPFL, que vai pagar gasto no mês e paga no outro. Existem fornecedores que estão em aberto. Por quê? Não está sendo pago esses devedores? Então, o passivo é ver o que o condomínio está devendo e se são justificáveis esses débitos, estão saindo fora do justificável. Pode significar, por exemplo, uma determinada conta que está no passivo, que ela foi esquecida de pagar. Por quê? Né? As despesas fixas, com CPFL, água, salário, etc., sofrem grandes variações de um mês para o outro. Por quê? Gastos com determinados produtos ou itens estão fora do normal. Por quê? Está se pagando contas com multas e juros. É muito comum, eu já vi em auditoria, o condomínio ter dinheiro e pagando conta em atraso. Ele está se pagando multa e juros. Por que está se pagando? Tem uma explicação para isso? Então está faltando caixa? Tem que explicar. Então, o passo número 2. Analisar os extratos de movimentação bancária. Bom, então, passo número 2, analisar extratos de movimentação bancária, inclusive relatório de movimentação, extrato de conta corrente e, se houver, de aplicações financeiras. É exatamente pegar extrato, checar com os relatórios que apresentou. O que é? Fazer uma conciliação bancária. O que é uma conciliação bancária? Em contabilidade e conciliação bancária, é confrontar os valores lançados no extrato que o banco forneceu, as entradas e saídas, e confrontar com todos os documentos que está no balancete, na prestação de contas. Toda entrada e toda saída tem que ter uma justificativa. Se no extrato é lançado 10 centavos, não importa que é 10 centavos, esse valor foi lançado lá no prestação de contas, existe um documento provando isso, né? Todo documento tem que ter uma origem, toda entrada deve ter uma origem, ou seja, um documento. Qual é o objetivo do passo número 2? É certificar que o saldo apontado na prestação de conta é o mesmo, exatamente, centavo até,
que está disponível no banco. Então você pega o relatório de prestação de conta dizendo que tem um saldo de 11.002 centavos. Então tem que ter 11.002 centavos, tem que bater, ok? Passo número 3. Caixinha. O que é um caixinha? Olha, nem toda despesa dá para pegar e fazer um cheque, nem toda despesa dá para passar no débito conta corrente. Às vezes pode ser possível se manter um valor em caixinha, é um dinheiro, em espécie. Aí precisa de um correio, usa caixinha. Precisa fazer uma autenticação, caixinha. Então, o caixinha ele é feito para pequenas despesas. Existe um valor por caixinha? Não existe um valor definido. Mas assim, normalmente é um valor que não passa encaixa em 100, 200 reais. Não é um valor alto. É para pequenas despesas e onde fica difícil ficar usando cartão, cheque, transferências. É para isso que é destinado, tá? Mas esse caixinha deve ter um controle rigoroso também. Deve ser tratado com rigor. Porque entrar e sair também deve ter origem, tá? O que nós devemos checar no caixinha? O caixinha é um relatório que compõe a prestação de contas, tá? O que nós devemos checar nos relatórios? Eles são feitos periodicamente. Periodicamente ele pode ser feito semanal, quinzenal, mensal. Normalmente mensal para poder anexar na prestação de contas. Qual a origem dessa entrada de dinheiro no caixinha? Foi saque em conta corrente? Foi dinheiro recebido de terceiros? No caso dos condôminos, né? Porque às vezes o condômino vai pagar em dinheiro, tem que depositar e deixar no caixinha. Então, tudo bem, não tem problema. Se for uma prática do condomínio receber dessa forma, a maioria não é, mas se recebe, deixar no caixinha, mas tem que estar no caixinha explicando a origem desse dinheiro. Foi recebimento de tal condômino, foi recebimento de tal fato. Então esse dinheiro em caixinha tem que ter uma origem. Como também toda e qualquer saída tem que ter uma origem, tá? Os saldos devem seguir uma sequência. Por exemplo, se começou o mês com R$10,01, esse que é o valor que vai ser o saldo inicial. Vai terminar o saldo do mês, essa sequência tem que ter. Eu já vi caso de terminar com R$100, aí começa o outro mês com 90. O que fizeram com os R$10? Não pode. Passo número 4. Comprovantes de pagamentos. Olha, comprovantes de pagamentos tem que ser um documento que não gere dúvida, que não cause questionamento futuro. O que são então? Se você anexa, você vai lá e faz um orçamento numa determinada loja. Aí compra o produto, anexa-se o orçamento como comprovante de pagamento. O orçamento é um documento que não gere dúvida? Não, o orçamento foi um orçamento. Ele pode ter pego 3, 4 orçamentos. Fez o orçamento, gerou um negócio, que seja um serviço, uma compra, já não é o orçamento que é um documento hábil, é uma nota fiscal. Esse é um documento hábil. O nome do condomínio, da associação, o endereço do condomínio da associação, o CNPJ da associação e bem discriminado. Esse é um documento que não vai gerar dúvida. Se for um serviço de um autônomo, bom, o autônomo não tem nota. Pode ser um recibo? Pode. Desde que seja um recibo feito conforme as normas, que é o RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, onde vai os dados da pessoa, do autônomo que prestou o serviço, o CPF dele, RG, discriminação do serviço, ele assinado, de preferência reconhecido firma, é um documento que não vai gerar dúvida. E mesmo assim, autônomo, tem muitos que se classificam como autônomo e não é autônomo. O cara nem inscrição na prefeitura tem, na verdade, não tem empresa aberta, é diferente. Então deve-se evitar isso. Então, sobre o ponto de vista contábil, o que são documentos hábeis? Nota fiscal, esse não tem questionamento. Documento emitido por banco. Tá bom, tem um documento de débito e conta corrente, é um documento hábil? Sim, não é uma nota, mas é um documento hábil. Documentos emitidos por cartório, vai lá no cartório, fazer um reconhecimento de firma. Tudo bem, tem documento do ponto de vista contábil é idôneo. Recibo do correio. Então, o princípio é checar e validar documentos e detectar indícios de irregularidade de superfaturamento.
Então, para não gerar dúvidas, comprovantes idôneos. Tá? Essa é a chave. Amanhã não tem questionamento. Passo número 4. O que nós devemos checar no passo 4, então, de documentos, de comprovantes? Cheques. Hoje não é comum ter cheques. É muito pouco condomínio que paga em cheque, mas tudo bem, é um documento. Se existe o cheque, tem que ser feito um documento anexado, que a gente chama de cópia de cheque, onde consta o número do cheque que foi usado, o banco, valor, data, detalhamento da operação. Ou então, pelo menos, uma xerox do cheque, se for o caso. Mas tem que ser anexado com um documento que dê suporte a esse cheque. Por exemplo, um caso de cheque, se o cheque foi devolvido ou cancelado, ou inutilizado por qualquer problema, esse cheque ele tem que estar anexo na pasta de prestação de conta. Ah, mas foi cancelado, mas tudo bem. Mas tem que justificar por que foi cancelado ou devolvido com a cópia do cheque e de preferência inutilizado. O que é inutilizado? Normalmente você pega o cheque que já está assinado, que ele foi inutilizado, corta-se um pedacinho da assinatura ou inutiliza ele, só não inutiliza o número dele, né, para identificar. Mas tem que ser um documento constante da pasta de prestação de conta para não ter amanhã dúvidas. O que fez esse cheque? Inclusive, checar se está com sequência numérica, né? Porque eu já peguei a auditoria que tinha o cheque 1, 2, passou por 6. Cadê o 4, 5? Tem que ter sequência. Se não tiver sequência, tem que descobrir por que não tem sequência. Se ele foi inutilizado, foi cancelado, tá? Então nessa cheque de documento, que não devemos analisar mais. Eu já falei, despesas de atividade, condomínio e associação. Checar com carinho. Se existem despesas com manutenção permanente, por exemplo, manutenção, guarita, existe contrato? Os contratos estão de acordo com a prestação de serviço? Está se propondo? O CNAE da empresa, ou seja, o Código Nacional de Atividade Econômica da empresa, está condizente com o que ela vem prestando contas? Por exemplo, eu já vi caso, o cara está lá como manutenção de equipamentos informáticos e o cara faz portaria. É compatível? Está certo isso? Ou ele faz ronda, não tem nada a ver? Então, assim, tem que analisar o CNAE, ou seja, o que está previsto no cartão de CNPJ dele, com o contrato e com a discriminação da nota ou do recibo. Está condizente? Se não tiver condizente, tem que ser regularizado. Materiais adquiridos em grande quantidade, outra coisa que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, usa muito material de limpeza. Então, às vezes é comum comprar grande quantidade, pôr no estoque. Esse está sendo realmente comprado em grande quantidade? O gasto está sendo compatível com o tempo que gastou? Esse material está em estoque? Tem controle para ver se realmente foi entregue no condomínio? Né? Então, tem que ter tudo isso, tem que olhar com carinho. Por exemplo, outro exemplo, o anexo fotocópia como comprovante. Não é adequado. Por que não fotocópia original? Então, perdeu a nota. Então, existe uma justificativa. Né? Se existir recibos, o recibo tem que estar, como já disse, bem claro, objetivo, com CPF, RG, nome, bem detalhado. Então, esses são os passos do 4A que são o que eu considero necessário. O passo número 5, checar receitas. Qual que é o objetivo de checar receitas? Detectar entradas não contabilizadas, documentos não idôneos, recebimento de acordos ou em entradas sem as devidas correções, multas e juros, conforme a convenção do condomínio. Por exemplo, vou dar um exemplo. O condomínio, a associação, ele aloca um espaço de garagem. É comum acontecer isso. Ou um espaço de lazer. Isso é uma receita do condomínio, da associação? Sim. Deve ser contabilizada? Sim. Deve aparecer no balancete? Sim. De forma clara e objetiva, detalhando o que se trata. Por exemplo, o condomínio, quando recebe documento, recebe valores em atraso, está recebendo multas de juros e correção conforme determinado em convenção. Esses multas de juros e correções estão aparecendo no balancete, é uma receita do condomínio.
receitas financeiras, são chamadas, tem que aparecer no balancete, tá? Uma coisa que eu falo assim, nunca, assim, se está sendo usado no balancete, aparecendo assim, receitas diversas, receitas gerais, despesas diversas, não é adequado. Eu pediria para a administradora consertar isso, ser detalhista. A gente só usa essas receitas gerais para coisas esporádicas que ocorrem com muita raridade, mas mesmo assim eu não aconselho muito. Se estiver aparecendo no balancete receitas gerais, despesas gerais, e não está detalhando o que, não é adequado, tá ok? Com relação a multas de juros, não pode ser dispensado simplesmente do condômino receber sem a multa de juros. Por quê? Porque a não ser que esteja previsto na convenção, dizendo que o síndico pode dispensar multa de juros, mas dificilmente está isso. Então, se ele dispensa de multa de juros, ele está errado. É um problema. Tem que ser corrigido isso aí. Ok? Tem que estar previsto na convenção. Então, o que nós devemos checar em receitas? Houve vencimento de condomínio de atraso? Foi dada entrada na conta corrente do condomínio? Foram calculados corretamente multas, juros e atualizações monetárias? O que é corretamente também? Lá na convenção está determinando que é 1% de multa, 10% de multa, 1% de juros e correção monetária. Foi aplicado isso corretamente? Às vezes não. Às vezes está sendo aplicado incorretamente esses índices. Então, a alocação de espaço para terceiros, foi dada entrada na conta corrente do condomínio? Existem receitas estranhas sem detalhamento que não permitem a correta identificação da origem? Isso tem que ser olhado. Passo número 6. Eu vou falar um pouquinho de retenção de impostos e contribuição. Assim, retenção é um assunto extenso, complexo, que vai de cada caso a caso. Então, não dá para mim falar em todos os casos. Eu vou falar os pontos básicos da retenção. E também não é o objetivo de quem está analisando a prestação de contas ter conhecimento fiscal sobre o assunto. O que eu vou falar aqui é simplesmente se houve retenção e foi tomada as devidas providências. Eu não vou entrar em legislação, regras, porque ela é extensa e envolve muita análise de caso a caso. Então, o que eu vou sugerir aqui? Quem estiver analisando, pega uma nota fiscal. Todo mundo já deve ter pego uma nota fiscal. E tem casos que existem lá alguns valores tratados como retenções. Eu vou explicar o que é retenções. Para a gente entender. Muitas pessoas podem não nem estar sabendo o que é retenção. Retenção foi um mecanismo criado pelos órgãos governamentais, Estado, prefeituras, governo federal, que transfere a responsabilidade de recolher determinados tributos e contribuições para terceiros. Ou seja, quem que é mais fácil ele fiscalizar? O tomador de serviço é muito mais fácil. E o tomador de serviço não vai querer problema. Se houve uma retenção, ele vai recolher, não é dele. Porque a retenção não é uma despesa do condomínio da associação. Foi apenas uma responsabilidade que foi transferido para eles recolher. Por exemplo, tinha um determinado serviço que custava R$10.000 e está sujeito à retenção. Então você pega a nota fiscal, serviço prestado 10 mil, aí você vai ver lá o campo. Houve retenção de INSS 11%. Então, retire. Então, 11% de 10 mil, 1.100. Então, o condomínio, em vez de pagar 10 mil para o prestador, ele vai pagar 8.900. E ficou com 1.100 a título de retenção. Então, essa despesa não é do condomínio da associação. Ela vai apenas pegar esses 1.100, recolher o CNPJ do prestador. Então, ela recolheu esse tributo de contribuição do prestador, mas ela simplesmente ficou com a obrigação de recolher isso, tá? Então, assim, é simples, pegar a nota, se houve retenções de INSS, de ISS,
de impostos federais, pode correr caso de ter os três ou só um. Então, por isso que ele é bem complexo o assunto. Então, o que interessa para quem está analisando, se houve retenção. Se houve retenção, tem que ter um documento que comprove que o condomínio ou a associação recolheu isso no prazo legal. Esse prazo legal, também acho que não cabe ao quem está analisando conhecer esse assunto. A administradora, através do seu contador, ou que vai providenciar essa guia e passar a data que tem que ser recolhida. Então, quem está analisando tem que verificar se houve retenção e localizar essa guia. Normalmente, a guia, uma retenção que ocorreu no mês, ela só vai recolhimento até para o mês seguinte. Ok? Então, tem que checar se houve retenção e se existe o devido recolhimento. Então, assim, o que nós devemos checar em retenções? Houve retenções? Foram devidamente recolhidas no prazo estabelecido conforme a legislação? Estão anexados os devidos comprovantes nas pastas de prestação de contas? Se não foram recolhidas ou foram recolhidas fora do prazo, por quê? Qual o motivo? Está pagando entradas em multa e juros, além de ser uma despesa do condomínio, pode gerar problemas para... Por quê? Para a associação do condomínio, porque existe uma apropriação indébita de valores. Se ela reteve de alguém e não recolheu, é um problema. Tem que ser providenciado urgente isso para não cartelizar apropriação indébita de valores. Porque, como eu expliquei, não é um valor do condomínio, ele pegou de alguém com o objetivo de recolher. Se está sendo pago com multa e juros, que eu já vi caso, retém e esquece, ou está sendo mal orientado, está se pagando com atraso em multa e juros. Por quê, né? A multa e juros já é uma despesa do condomínio e associação. Ok? Então não pode ocorrer. Passo número 7. Funcionários próprios e terceirizados. Qual que é o objetivo do passo 7? Demonstrar que todas as obrigações trabalhistas e tributárias estão sendo devidamente cumpridas, tanto pela empresa contratada a terceirizados, bem como de funcionários próprios. Bom, se o condomínio ou a associação tem funcionário próprio, ele também tem que checar se está sendo cumpridas as obrigações. Se está sendo terceirizado, também checar para evitar problemas futuros. Então, o que deve ser recolhido? No caso de funcionários próprios, está sendo recolhido o INSS? Está sendo recolhido dentro do prazo? Está sendo recolhido o fundo de garantia? Foram recolhidos dentro do prazo legal? Houve retenções no salário deles? Então você pega o olerite do funcionário e teve retenção de imposto na fonte, foi recolhido dentro do prazo legal? Existe comprovante de pagamento dos salários? Olerites? Foram pagos dentro do prazo legal? Estão devidamente assinados? Prazo legal, que a gente ocorre com frequência, é essa definição de prazo legal, é um problema grave. Quinto dia útil. Você pega o olerite, que se contar lá o quinto dia útil deu dia 7, foi pago dia 8 e dia 9, é um problema. Pode gerar inclusive multas. Dia útil. Conta lá, a semana começa na sexta, mês. Então, o primeiro dia útil é na sexta, segunda, terça, quarta, quinta. Tá certo? Não, tá errado. O mês começou na sexta. Dia útil para fim de salário: sexta, sábado, segunda, terça, quarta. Por quê? Sábado é dia útil. Isso é um problema que ocorre com frequência e gera bastante confusão, ok? Então deve-se um sábado, é considerado dia útil. O comprovante de pagamento, ele pode ser um olerite assinado? Pode, devidamente assinado com a data correta. Pode ser uma transferência bancária? Também é um documento, desde que esteja o nome do empregado ou do funcionário, é um documento que comprova que foi pago no dia certo. Existe pagamento de férias ou rescisões? Está sendo anexado, está sendo pago dentro do prazo?
O comprovante de férias, rescisão está devidamente assinado? Existe comprovante de pagamento? É assim, dinheiro, uma coisa que tem que pagar rescisão em dinheiro, o recibo em dinheiro, é um documento que coloca em risco, que pode ser questionado. Não aconselhamos. Se paga em conta corrente ou transferência, mas em dinheiro, mesmo que seja um recibo assinado, reconhecido firme, é um documento que ainda pode gerar algumas dúvidas, tá ok? Bom, no caso de terceirizadas, o que nós devemos olhar? Uma coisa muito importante, negativas. Todo mês deve ser anexado negativas de que o terceirizado está em dia com Receita Federal, INSS, Fundo de Garantia. Isso é importantíssimo. Toda mês tem que constar essa negativa. É a forma de ter certeza que está sendo recolhido. A negativa tem um prazo de validade, por exemplo, tem que ser tirado todo mês? Não, tem negativo que vale por 90 dias, outros por 30 dias, por 6 meses, tem que estar dentro do prazo de validade. Pode ser a mesma negativa todo mês, desde que tenha dentro do prazo de validade. Mas a negativa tem que ser exigida que o terceirizado anexe, tá? Inclusive negativas de débitos trabalhistas. Essa negativa também é importante. O terceirizado também deve anexar comprovante de salários igual é feito com o funcionário próprio. Na mesma regra que eu falei, devidamente assinado, no prazo legal, com comprovante de transferência ou que prove que ele realmente recebeu, e não no prazo legal. Inclusive com férias, adiantamentos, rescisões, férias, todos os mesmos procedimentos. Tem que ser devidamente comprovado, tá? Existe, além disso, tem que ser anexado o recolhimento de INSS, de Fundo de Garantia e Imposto de Renda na fonte. Todo tem que ser anexado os devidos comprovantes que foram recolhidos, da mesma forma como o empregado próprio. Bom, assim, certamente eu falei das regras básicas. O assunto é extenso, tem bastante assunto, tem algumas características que vai da condomínio e associação. Assim, então, pessoal, quando eu falo condomínio e associação, porque associação e condomínios, para esse fim de análise de prestação de contas, a pasta basicamente é a mesma. É lógico que a associação envolve outros quesitos fiscais e legais, inclusive com relação a balancete, CF, são algumas características diferentes, mas eu estou mandando lembrar que se quem tiver dúvidas, o assunto é bastante extenso, como eu disse, caso a caso. Se tiver dúvidas, a gente vai deixar um e-mail de contato, pode mandar um e-mail, a gente vai procurar resolver e ajudar na medida do possível, ok? Bom, assim, então como eu estava dizendo, nosso foco foi análise e participação de contas, não aspectos fiscais, contábeis, que envolvem a diferença entre um condomínio e uma associação. A participação de contas basicamente é a mesma, tá? E aqui nós tratamos de pontos básicos para servir de direção na análise, uma análise mais profunda de aspectos legais, tributários, previdenciários, sindicais, trabalhistas, cabe ao condomínio, através do setor jurídico, fazer uma checagem, tá? O que pode ser feito para uma ação que deve ser feita para conhecimento? Treinamento específico, curso, existem diversos. Ler um livro, procurar um suporte especializado numa gestão de condomínio, contratar um administrador que dê respaldo, apoio ativo. Às vezes, pessoal, tem que partir com auditoria. Depende do nível de problema, o nível de problema que está sendo detectado, é auditoria. Então, às vezes pode ser útil e a única forma. Tá ok? Bom, acho que eu tinha para falar isso hoje. Espero ter ajudado e, na dúvida, eles já sabem. Pode entrar em contato. Um abraço a todos.